Você já segurou um pedaço de papel em suas mãos, tão frágil e silencioso, e se perguntou como ele chegou até você? Hoje, vamos viajar até a antiga China, onde uma invenção tão tênue causou uma revolução mais profunda que qualquer espada. Imagine as engrenagens da história girando com o leve deslizar de uma pena sobre fibras. Se você ainda está acordado quando essa narrativa terminar, me conta. De onde você está me ouvindo e que horas são aí? Aproveita e já se inscreve no canal. Aqui, embalamos o sono com histórias que sussurram segredos de milênios. Agora, feche os olhos por um instante. Sinta o aroma da erva seca, o leve eco de um salão silencioso. E vamos juntos desvendar como um objeto tão simples como o papel transformou o mundo. Antes do papel, o mundo escrevia sobre cascas, cipós, folhas endurecidas, papiros e placas de bambu. Era como tentar capturar um rio com as mãos. Os suportes eram frágeis, incômodos, pouco práticos. Na China, onde a tinta e o pincel já eram usados, essa fragilidade pesava. Escribas riscavam a caligrafia com hesitação, sabendo que cada folha poderia estragar, e com elas, seu trabalho, sua mensagem, seu pedaço de imortalidade. Mas aí, no coração da dinastia Han, surgiu algo tão manifesto quanto invisível: o primeiro rascunho de papel. Aproximadamente em 105 d.C., Kai Lun, um funcionário da corte, sugeriu usar cascas de amoreira, trapos, redes de pesca e restos vegetais. Ele escreveu um memorando pedindo a criação de um material novo que fosse mais leve, prático e barato. A resposta da corte? Curiosidade. O processo que Kai Lun desenvolveu era artesanal e poético. Primeiro, cortava os trapos e as fibras vegetais, talvez escutando o vento balanço nas janelas de madeira, e os deixava de molho em água. Depois, esmagava tudo até virar uma massa lamacenta, que era espalhada sobre uma tela de bambu, escorrida, prensada e deixada ao sol até secar. O papel era, literalmente, tecido pela natureza e pelo suor. Feche os olhos novamente. Imagine esse momento como um ritual. A lâmina cortando fibras, o cheiro úmido da celulose, o silêncio interrompido pelo toque da madeira, o campo se abrindo sob o sol forte. A invenção do papel era quase um poema feito de água, trapos e luz. O papel oficializou o registro. Tornava-se tão maleável quanto os ideogramas que dançavam sobre ele. Finalmente, caligrafia e botânica, arte e técnica, poder e poesia se abraçavam. E o impacto? Imediato, ainda que sussurrado. Livros passaram a ser mais leves, textos tornaram-se mais acessíveis, e aos poucos a informação circulou com delicadeza de seda, alcançando o intelectual, o monge e o mercador. É curioso imaginar que algo tão frágil quanto o papel começou sua jornada num império que adorava gravar a eternidade em pedra. Mas o Império Han, mesmo com seu gosto por monumentos e registros em bambu, foi esperto o suficiente para perceber que às vezes o que dura mais não é o que pesa, mas o que viaja. Após Kai Lun apresentar sua invenção ao imperador, o papel ganhou status. E como tudo que ganha status, começou a ser cobiçado. Primeiro pelos escribas e poetas. Depois pelos burocratas, claro. Porque uma burocracia eficiente não se constrói sem uma tonelada de anotações. Mas seria injusto imaginar que o papel se expandiu apenas por ordem. Ele se espalhou como quem sopra poeira sagrada, discreto, irresistível e um pouco rebelde. Durante séculos, ele ficou ali, dentro dos limites da China, multiplicando-se pelas mãos de artesãos, circulando entre monges, estudantes e comerciantes. Só que o papel, como tudo que tem alma, não gostava de limites. E então, ele fugiu. Você sente esse cheiro de fumaça? Ouve o som distante de passos em trilhas de terra? Pois é. Estamos entrando na Rota da Seda. Ali,
Entre tecidos finos, especiarias perfumadas e sonhos de lucro, o papel pegou carona. Ninguém sabia, mas carregavam uma revolução nas costas dos camelos. Foi assim que, por volta do século VIII, o papel chegou às mãos dos árabes. E como tudo que cai nas mãos de quem entende o valor de uma boa ideia, ele floresceu. Diz a lenda que em 751, durante uma batalha entre o exército chinês e os abássidas em Samarcanda, atualmente Uzbequistão, prisioneiros chineses revelaram o segredo da fabricação do papel. Nada como um bom interrogatório histórico para fazer o conhecimento circular. Ali, na cidade de Samarcanda, surgiu a primeira fábrica de papel fora da China. E, como uma pedra lançada num lago calmo, as ondas começaram a se espalhar. Bagdá, Damasco, Cairo, depois chegando à Península Ibérica e, mais tarde, à Itália. Europa, prepare-se! Vocês estão prestes a aprender que a escrita não precisa ser esculpida. Mas antes de chegar aos monges copistas e às imprensas barulhentas, o papel se tornou algo ainda mais precioso. Meio de poesia. Os árabes, com sua tradição de caligrafia e reverência à palavra escrita, transformaram o papel em tela sagrada. Cada traço, uma oração. Cada letra, uma dança silenciosa. Imagine agora uma sala fresca em Bagdá. Uma luz dourada entra pelas frestas das janelas altas. Um escriba molha o pincel na tinta, respira fundo, e o mundo para por um segundo. É só ele, o papel, e a história sendo escrita, ou talvez sentida. Mas não se iluda. O papel era trabalho duro. Para ser feito, exigia um processo exaustivo. As fibras eram deixadas de molho por dias. Depois vinham os pilões, as prensas, a secagem ao sol. Era quase um parto, e talvez por isso, cada folha tinha valor quase humano. Na Idade Média europeia, monges produziam códices em pergaminhos feitos de pele animal. Quando o papel chegou, não foi imediatamente bem-vindo. Era leve demais, pobre demais, simples demais. Os aristocratas não confiavam. Os religiosos torciam o nariz. Como algo que não vinha do lombo de um cordeiro poderia conter verdades eternas? Mas o papel, como todo bom revolucionário, não pediu licença. Foi chegando pelas margens, sendo usado por comerciantes, depois por escribas urbanos, até que, inevitavelmente, chegou ao coração dos mosteiros. E ali, no silêncio dos claustros, enquanto monges copiavam tratados e salmos, a leveza do papel começou a vencer a tradição do couro. Claro, houve resistência. Alguns diziam que o papel era frágil demais, que queimava fácil, que borrava. Outros diziam que não era digno da palavra de Deus. Mas a verdade, como o papel, era difícil de segurar. O novo material era barato, rápido e libertador. É curioso como a leveza vence. Um material feito de restos, fibras desprezadas, água e paciência, e ainda assim capaz de conter impérios, decretos, orações, mapas do céu e rabiscos apaixonados. Não havia tinta que ele não abraçasse, nem ideia que não ousasse conter. E assim, aos poucos, o mundo começou a escrever diferente. Na China, o papel seguia seu caminho como se nunca tivesse pertencido a outro tempo. Lá, ele era usado para tudo: cartas, contratos, poemas, convites para funerais, rituais religiosos. Havia até papel joss, folhas simbólicas queimadas como oferenda aos mortos, para que os ancestrais tivessem dinheiro e conforto no além. Imagine só, nem os mortos escapavam da burocracia poética do papel. Aos poucos, o papel também começou a mudar como as pessoas pensavam, porque escrever em algo leve muda o peso da palavra. Antes, uma ideia precisava ser monumental. Agora, podia ser íntima. Antes, só reis e clérigos tinham acesso ao registro. Agora, um mercador podia anotar seus preços. Um amante, declarar sua saudade. Um poeta, errar um verso e recomeçar.
E esse detalhe, esse pequeno luxo de poder errar e tentar de novo, talvez tenha sido o presente mais precioso do papel à humanidade. Mas ainda era só o começo. Houve um tempo em que uma ideia só era perigosa se fosse dita em voz alta. Mas tudo mudou quando as palavras passaram a ser impressas. Uma folha de papel, até então apenas um registro delicado, encontrou seu cúmplice perfeito. Uma máquina feita de engrenagens, chumbo e ambição. E dessa união nasceu algo que nenhum rei, papa ou monge conseguiu conter: a velocidade da ideia. Imagine o som, não o som suave de um pincel deslizando sobre a fibra, mas o som metálico da prensa de Gutenberg. O baque ritmado, o ranger da madeira, o estalo das letras em relevo sendo pressionadas contra o papel úmido. A cada impressão, uma revolução silenciosa tomava forma. Gutenberg, aquele ourives alemão de poucas palavras e muita paciência, não inventou o papel, nem a tinta, nem mesmo a prensa, que já existia para espremer uvas. Mas o que ele fez foi reunir tudo isso num abraço impensável: tipografia, papel e massificação. E ao fazer isso, ele mudou a lógica do mundo. Era o século XV. As cidades começavam a inchar. O comércio ganhava novos rumos. E as universidades, ainda tímidas, ansiavam por livros. Muitos livros. Até então, um volume demorava meses, às vezes anos, para ser copiado à mão. E custava como uma casa. Mas com a imprensa, uma cópia virava 100, 1000. Ideias, antes raras como o ouro, passaram a circular como o vento. Claro, o papel foi o cúmplice silencioso dessa mudança. Sem ele, Gutenberg estaria imprimindo em couro, o que, convenhamos, seria pouco prático e extremamente barulhento. O papel, leve, absorvente e barato, tornou-se o corpo ideal para a nova alma da escrita. O primeiro grande sucesso de vendas foi a Bíblia de Gutenberg. Nada de escândalos, nada de sátiras. Um texto sagrado, sim, mas impresso. Em 2 colunas, com uma tipografia tão bela que muitos achavam ser feita à mão. Mas não era. E isso, para alguns, era quase um pecado. Os monges que passavam anos copiando escrituras sentiram o golpe. Seus claustros foram silenciados por impressoras. Os copistas, antes guardiões do conhecimento, viraram páginas viradas. E o papel estava em todos os lugares, deixando o claustro para habitar tavernas, mercados, tribunais e salas de aula. Não demorou para que as ideias se libertassem do controle clerical. E com isso vieram os riscos. Porque, veja bem, quando todo mundo pode escrever, todo mundo pode pensar. E quando todo mundo pensa, coisas perigosas acontecem: reformas religiosas, declarações de independência, manifestações populares, cartas apaixonadas, panfletos inflamados. Tudo isso sobre folhas frágeis, feitas de trapo, água e sol. Quem diria que a ruína de impérios poderia começar com um fiapo de celulose? Mas nem só de revoluções vivia o papel. Ele também se tornou o berço da ciência, da música impressa e da literatura popular. Foi sobre ele que surgiram tratados de anatomia, mapas do Novo Mundo, receitas de poções e fórmulas de pólvora. E mais, o papel ensinou o mundo a guardar memórias. Cartas cruzavam oceanos, diários registravam dúvidas adolescentes, contratos selavam promessas, convites pediam presença e, de alguma forma, o papel se tornava uma extensão da pele, onde sentimentos, medos e vontades podiam ser registrados sem julgamento. Na Renascença, o papel virou instrumento de arte. Artistas como Leonardo da Vinci enchiam cadernos com esboços de máquinas voadoras, expressões humanas, anjos tristes e fórmulas matemáticas. Cada folha, uma viagem entre o divino e o mecânico. E a beleza estava nos detalhes. Nas margens desenhadas, nas letras capitulares pintadas à mão,
nos carimbos de oficina que garantiam autenticidade. Até os erros tipográficos se tornavam relíquias, como se o papel tivesse vontade própria. Mas havia também a sombra, porque onde há luz, há censura. Os inquisidores aprenderam rápido que o papel podia carregar heresias. Os reis entenderam que podia espalhar rebelião, e então vieram os banimentos, as listas negras, as fogueiras de livros, um novo tipo de pira, onde o que ardia era o pensamento. Mesmo assim, o papel resistia, porque se um exemplar fosse queimado, outros 10 podiam surgir. A prensa não descansava, os impressores não paravam. E o povo? Bem, o povo começou a ler. Esse talvez seja o milagre mais banal da invenção do papel. Ele ensinou o mundo a ler, e mais ainda, a desconfiar. A história já não pertencia apenas aos reis e seus escribas. Agora, um padeiro podia ler um panfleto sobre liberdade. Uma lavadeira podia guardar um poema. Um viajante podia carregar mapas. A informação deixou de ser privilégio e se tornou moeda. O papel, silencioso como sempre, apenas aceitava o que lhe fosse confiado. E no meio de tudo isso, algo mágico aconteceu. Surgiram as bibliotecas públicas, espaços onde qualquer um, mesmo o sem terra, sem título, sem nome importante, podia tocar a eternidade com a ponta dos dedos. Lá estavam eles, livros encadernados, páginas amareladas, cheiros de mofo e promessa. A eternidade, enfim, empilhada em estantes. E o mais curioso, tudo isso nasceu da união entre um ourives teimoso, uma prensa barulhenta e uma folha feita de trapos. Uma folha que, séculos antes, secava ao sol no quintal de um artesão chinês. Você já se perguntou o que escreveu o primeiro europeu quando chegou às Américas? Talvez tenha sido uma descrição do horizonte, talvez um relato frio, burocrático, ou talvez um poema barato, daqueles que tentam fingir grandiosidade diante do abismo. O certo é que ele escreveu em papel, e é assim que começa mais um capítulo silencioso dessa revolução leve. Porque o papel, como todo bom viajante, não hesitou em cruzar oceanos. Chegou dobrado, enrolado, escondido entre mapas e promessas. Era parte da bagagem sagrada dos conquistadores e, claro, das suas intenções. O século XVI foi um tempo de pressa e ganância. O velho mundo, com suas catedrais, universidades e neuroses reais, lançou-se ao mar em busca de ouro, almas e glória. Mas junto dos mosquetes e das cruzes veio também a tipografia, e com ela o papel. As primeiras prensas chegaram à América Latina ainda no início da colonização. Em 1539, no México, Juan Pablos instalou a primeira oficina tipográfica do continente. E ali, no coração da cidade do México, as letras europeias começaram a contaminar as Américas. Mas não pense que o papel foi apenas cúmplice dos conquistadores. Ele também chorou. Foi dobrado em testamentos forçados, em contratos de servidão, em registros de censos, batismos, julgamentos, execuções. Documentou as dores, as trapaças e os silêncios. Imagine agora uma mão trêmula, assinando com o polegar, enquanto um padre anota um nome cristão num livro enorme, encadernado em couro. O papel recebia tudo, sem julgamento, como se fosse apenas pele, esperando cicatrizes. Na costa da África, outro tipo de papel circulava. Eram faturas de venda, recibos de embarque, licenças de transporte humano. As palavras eram frias, técnicas, mas cada letra representava uma vida arrancada. E o papel, cúmplice e vítima, servia à burocracia do horror. Os escravizados, ao chegarem às Américas, não tinham papel. Não podiam escrever. Mas os que sabiam e os que aprenderam usaram o papel como arma. Documentaram fugas. Mandaram cartas escondidas. Escreveram canções disfarçadas de orações. Alguns, quando livres, deixaram memórias, como aquelas de Mahoma Gardo Bakwaqa,
e escreveu sua autobiografia em papel já como homem livre, denunciando o que viu e viveu. Cada página um sopro de insubmissão, cada parágrafo uma ferida aberta e, ao mesmo tempo, uma chama. Na América Portuguesa, a tipografia demorou mais. A primeira imprensa chegou só no século XIX e por imposição da corte portuguesa exilada. Até então, o Brasil vivia num silêncio editorial forçado, onde o papel era escasso e o pensamento monitorado. Mas mesmo antes disso, manuscritos circulavam. Cartas entre senhores de engenho, bilhetes de contrabandistas, cadernos de receitas, sermões, diários. O papel sobreviveu dobrado, escondido, murmurando entre paredes de taipa. Nas missões jesuíticas, os indígenas eram ensinados a escrever, não para que pensassem livremente, mas para que se confessassem com precisão. Ainda assim, alguns usaram o papel para registrar saberes próprios. Misturavam o latim com a terra, o alfabeto com a floresta. Enquanto isso, o povo pobre escrevia no que tinha: paredes de cal, retalhos de jornal, costas de contas. Era um mundo de tinta improvisada, letras tremidas e vozes engasgadas. Mas ainda assim, havia voz. E é nesse ponto que o papel começa a se rebelar. Com o tempo, ele deixou de ser apenas o suporte da ordem. Virou o palco da dúvida, da crítica, da sátira e da revolta. Na virada para os séculos XVIII e XIX, o papel acompanhou os ventos da independência. Nos cafés iluminados de Paris, nos salões úmidos de Lisboa, nos becos quentes de Salvador, panfletos começaram a circular. Pequenos, sujos, mas afiados como navalhas. Revolucionários usavam o papel para provocar. Escreviam manifestos, cartas abertas, poemas inflamados. O mundo tremia diante da possibilidade de que a tinta vencera a espada. E vencera, de certo modo. Não com uma batalha, mas com a insistência. A imprensa popular, que antes servia à nobreza, passou a imprimir jornais acessíveis. As ideias chegaram às ruas, e com elas, a esperança. Claro, havia censura. Sempre há. Oficinas invadidas, tipógrafos presos, jornais fechados. Mas bastava uma folha escapar para que o fogo recomeçasse. O papel era volátil, sim, mas, por isso mesmo, impossível de apagar por completo. Foi por meio dele que o mundo se alfabetizou. E se a escrita era privilégio, o papel foi seu democratizador. Com ele, vieram as escolas públicas, os cadernos de caligrafia, os livros didáticos, os boletins. E a infância ganhou, enfim, um lugar para escrever seus medos, sonhos e erros de ortografia. Na vida íntima, o papel se fez ainda mais íntimo. Diários secretos, cartas de amor, testamentos emocionados, listas de compras, bilhetes deixados na porta, avisos rabiscados na pressa. O papel virou espelho. E também abrigo. Você já percebeu como é estranho jogar fora um bilhete antigo? Mesmo sem valor aparente, ele guarda algo. Talvez seja o cheiro da tinta, ou o eco de uma voz. O papel guarda presenças, mesmo quando está em branco. E, ironicamente, é por isso que ele sobrevive. Porque mesmo na era do digital, do pixel e do toque frio na tela, o papel ainda nos oferece algo que nenhuma nuvem consegue guardar: textura, cheiro, silêncio. Agora que o papel já cruzou oceanos, enfrentou reis, incendiou ideias e carregou amores, o que resta a ele? Imagine um quarto escuro, a janela fechada. Lá fora, soldados marcham, mas ali dentro, à luz trêmula de uma vela, alguém escreve, com medo, com pressa, com esperança. Essa é a cena que se repetiu em milhares de lugares ao longo da história. E sempre havia papel por perto. Às vezes em branco, às vezes já manchado, mas ali, fiel, como um amigo que escuta e guarda. Porque o papel, em tempos de paz, pode ser arte, negócio, memória.
Mas em tempos de guerra, ele vira resistência. Durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, quando os nazistas queimavam livros e calavam vozes, o papel se tornava subversão. Em sótãos apertados, judeus escreviam diários. Em campos de concentração, prisioneiros escondiam bilhetes. Em cidades ocupadas, poetas rabiscavam versos em guardanapos. Como se a escrita fosse o último pedaço de humanidade que ninguém podia tirar. Anne Frank, com sua caneta e seu diário forrado, deixou mais do que palavras. Deixou presença. Seu caderno não é só um registro, é um grito sussurrado. E cada página é como se dissesse: estou aqui, eu existi, mesmo quando tentaram me apagar. Nos porões da ditadura militar no Brasil, na Argentina, no Chile, era o papel que carregava denúncias, mensagens codificadas, desabafos escondidos entre linhas. Um poema dobrado no sapato, uma carta escrita com sabão. Um bilhete escondido no forro da roupa. Era pouco, mas era tudo. Em Cuba, no Vietnã, na África do Sul, onde quer que a censura reinasse, o papel virava trincheira. Jornais alternativos surgiam nas madrugadas. Revistas artesanais eram distribuídas de mão em mão. Até listas de presos políticos circulavam em papéis amarelados, quase transparentes. E o mais curioso? Não era só o conteúdo. Era o próprio papel que ameaçava. Porque ele dizia: ainda pensamos, ainda escrevemos, ainda resistimos. Em tempos de apagamento cultural, o papel virou muralha. Povos indígenas, por exemplo, foram proibidos de falar suas línguas, contar suas histórias. Mas alguns escreveram, guardaram cantos, rituais, nomes, e décadas depois, esse mesmo papel virou prova de existência, de luta, de verdade. Na escravidão, onde a oralidade era o principal canal de saber, o papel também encontrou espaço. Alguns escravizados que aprenderam a ler e escrever, muitas vezes escondidos, usaram cadernos para registrar memórias, nomes africanos, linhagens. Numa época em que tudo era feito para apagá-los, eles escreveram para lembrar. E mais uma vez, o papel não era apenas registro, era escudo. No século XX, em campos de refugiados, folhas de caderno se tornaram passaportes simbólicos. Crianças desenhavam suas casas perdidas. Adultos escreviam listas de familiares desaparecidos. Mães contavam histórias para não esquecerem quem eram. E onde não havia papel, ele era inventado. Feito de sacos de pão, de papelão de caixas, de paredes brancas. Porque onde há memória, sempre há um jeito de deixá-la. Mesmo que seja rabiscada com carvão. Durante pandemias, como a da gripe espanhola e mais recentemente da Covid-19, cartas se tornaram pontes. Pessoas em isolamento se conectavam por papéis deixados na porta. Cartas de agradecimento a profissionais de saúde. Bilhetes de despedida. O papel, mais uma vez, era abrigo. Para a dor, para a saudade, para o medo e para o amor também. Porque quando tudo parece desabar, o amor ainda encontra um jeito de existir. E muitas vezes, ele existe em forma de papel. Um bilhete escondido, um volto logo, um estou com você. Coisas que, ditas em voz alta, talvez tremessem, mas escritas, ficam. Nas prisões políticas, isso era regra. Cartas censuradas, linhas tortas, desenhos em papel higiênico, um amor escrito entre grades, uma lembrança que resiste ao tempo, ao frio e ao silêncio. E você já percebeu como o papel envelhece? Ele amarela, enruga, esfarela, mas continua ali. Mesmo frágil, continua. Como gente, como memória, como prova. É por isso que, em arquivos históricos, os papéis mais antigos são guardados com tanto zelo. Eles são pedaços de mundo. Carregam o cheiro da época, a tinta do instante, a hesitação da mão que escreveu. Cada folha é um pedaço de tempo preso no agora. E quando esses papéis são encontrados, em sótãos, porões, bibliotecas abandonadas,
eles mudam tudo. Um manuscrito esquecido pode mudar a história de um povo. Uma carta antiga pode revelar uma verdade escondida. Um caderno de receitas pode resgatar uma cultura inteira. É como se o papel dissesse: você não me viu, mas eu sempre estive aqui. E ainda hoje, ele está. Mesmo com computadores, nuvens, arquivos digitais, mesmo com inteligência artificial, com QR Codes, com e-books, o papel continua. Como quem sabe que tem algo que só ele pode oferecer. O peso da mão que escreve, o som da página virando, o silêncio entre uma linha e outra, o cheiro, a margem rabiscada, a dobra torta, o grampo enferrujado, a mancha de café. São coisas pequenas, quase invisíveis, mas que fazem toda a diferença. Porque o papel não é só o que está escrito nele, é o que ele carrega e o que ele deixa. E talvez, por isso, ele resista. Porque enquanto houver alguém com algo a dizer, algo que precise ser guardado, passado adiante, sussurrado com cuidado, haverá uma folha, esperando, em branco, silenciosa, mas cheia de possibilidades. Você já tentou atravessar uma repartição pública sem papel? Pois é. Há séculos, isso seria tão impossível quanto hoje. Porque o papel, além de companheiro sensível e cúmplice de amores, também foi, e ainda é, o grande chefe da burocracia. Aquele que manda mesmo calado, que impõe respeito mesmo amarelado. No Império Romano, por exemplo, papiros já carregavam ordens administrativas, códigos, impostos, sentenças e, claro, multas, porque onde há governo, há papel. E onde há papel oficial, há alguém tremendo ao assinar. Na Idade Média, os reis não gritavam. Eles escreviam. Suas vontades vinham seladas, enroladas e levadas por mensageiros a cavalo. Um documento podia decretar uma guerra, organizar um casamento real ou mandar construir uma catedral. Tudo com tinta e um carimbo. E no mundo árabe, com seus califas e poetas, o papel floresceu como nunca. Bagdá tinha bibliotecas impressionantes, manuscritos riquíssimos. Eram tratados de astronomia, medicina, poesia, tudo preservado com cuidado extremo. Cada folha era quase sagrada. Já na China imperial, o papel virou também instrumento de vigilância. Registros populacionais, sistemas de exame para funcionários públicos, relatórios, tudo minuciosamente arquivado. A beleza estava nos detalhes, mas também no controle. E no Japão feudal, o papel ganhava camadas de silêncio. Era dobrado com precisão em rituais, como no origami, que mais do que arte, era uma forma de oração silenciosa. Um jeito de falar com os deuses sem fazer barulho. Com o tempo, o papel virou passaporte, certidão, documento, prova. Sem ele, a pessoa não existia, não era contada, não era reconhecida. Era como se só quem estivesse no papel estivesse, de fato, vivo. E a ironia disso tudo é que quanto mais o papel era exigido pelos poderosos, mais ele também era usado para zombar deles. Jornais satíricos, charges escondidas nas entrelinhas, cartas falsas circulando entre o povo, panfletos que imitavam decretos oficiais, mas ridicularizavam o rei, o papa ou o prefeito. Era o papel virando máscara, disfarce, armadilha e confissão. Nos tribunais, o papel registrava sentenças que mudavam vidas. Em prisões, anotava o nome dos que entravam e, às vezes, nunca saíam. Em hospitais, colecionava sintomas e diagnósticos, mesmo quando ninguém sabia o que fazer com aquilo. E nas escolas? Nas escolas o papel reinava com autoridade paternal. Boletins de notas, chamadas, trabalhos, bilhetes de advertência, autorizações para excursões. O papel te dizia se você podia sair ou não, se passava de ano ou repetia, se era bom aluno ou precisava melhorar.
E no bolso do aluno rebelde sempre havia um papel amassado, um bilhete passado durante a aula, uma piada, um desenho obsceno, um coração partido, tudo escondido ali. Mais importante do que qualquer apostila. Já nos amores impossíveis, o papel virava cúmplice. Cartas de declaração, desabafos longos, poemas dramáticos, rascunhos queimados para evitar escândalos. Cada frase escrita era um risco, mas também um alívio. Você se lembra da primeira carta que recebeu? Daquela que fez o peito tremer? Ou da que você guardou por anos numa caixa? O papel tem esse poder estranho. Ele faz com que uma palavra dita no passado continue falando, mesmo décadas depois. E quando o amor acabava, ele também servia. Para cortar, para queimar, para rasgar em 1000 pedaços, como se, destruindo o papel, destruíssemos o sentimento. Mas não funciona, claro. O papel vai, mas a lembrança fica. Mesmo assim, insistimos em escrever, em dobrar, em guardar, porque o papel não é só o que está nele. É também o gesto, o ritual, a entrega, a espera pela resposta. Você deixa um bilhete na geladeira, um recado na porta, um aviso na mesa. E mesmo sabendo que há celular, WhatsApp, e-mail, você ainda escreve. Porque no fundo, quer ser lido com os olhos e o toque. Quer ser lembrado como algo que pode ser segurado. Nos velórios, nas celebrações, nos ritos, o papel está lá. Lemos nomes, histórias, cartas de despedida, versos em voz baixa. E até nesses momentos, ele nos ajuda a dizer o que a boca não consegue. E é por isso que, mesmo quando os governos quiseram calar, o povo escrevia. Mesmo quando o amor era proibido, o papel era cúmplice. Mesmo quando a escola era castigo, o bilhete era alívio. Mesmo quando a vida era censura, o papel era palco. Se existe um lugar onde o mundo pode ser recriado, é numa folha de papel em branco. Você olha para ela, vazia, intocada, mas já cheia de possibilidades. Uma página branca é como o céu antes da tempestade, ou como o silêncio antes da música. Você sabe que algo está prestes a nascer, e é ali que a imaginação encontra sua casa. Foi numa folha, assim que Cervantes escreveu As Primeiras Desventuras de Dom Quixote, que Machado de Assis fez Capitu piscar, que Shakespeare encenou tragédias e comédias com as mesmas palavras. Tudo começou com um gesto, alguém segurando uma pena, uma caneta, um lápis, e deixando a realidade escorrer entre as linhas. Porque no papel não existem fronteiras. Ali, você pode matar reis, ressuscitar mortos, viajar no tempo, mergulhar no fundo do mar sem se molhar. Pode amar alguém que ainda não nasceu. Pode ser vilão, santo, cobra, nuvem, criança, deusa ou ninguém. E mais do que isso, pode deixar de ser você por um tempo. Os romances que marcaram séculos, os contos que mudaram mentalidades, as poesias que incendiaram corações, todos começaram no mesmo lugar. Uma folha solitária, um pouco de tinta e uma mente inquieta. O papel aceita tudo, inclusive os absurdos, os exageros, as confissões que não seriam ditas em voz alta. É por isso que ele é tão perigoso para os regimes autoritários e tão necessário para os espíritos livres. Durante o século XIX, os jornais populares começaram a publicar folhetins, novelas em capítulos que colavam leitores dia após dia. Mulheres liam escondidas, operários dividiam exemplares, intelectuais discutiam as tramas com fervor. O papel havia se tornado um vício público. E logo veio o humor. Quadrinhos nasceram nas margens dos jornais. Rabiscos irônicos, críticas veladas, piadas visuais. Bastava um traço, uma fala, um exagero e pronto. Ali estava o mundo, distorcido e revelado ao mesmo tempo. Artistas como Daumier, Angeli, Quino, Laerte
Todos usaram papel como campo de batalha e como circo. Rir, aliás, foi um dos maiores atos de resistência e liberdade. E o papel sempre foi cúmplice dessas gargalhadas clandestinas. E o diário? Aquele espaço secreto onde ninguém entra, exceto você e o papel. Quantas vidas foram salvas por cadernos silenciosos? Quantas decisões vieram depois de desabafos manuscritos? Quantas crises encontraram repouso entre rabiscos noturnos? Escrever num diário é um jeito de conversar com o futuro. É deixar pistas, marcar rotas, confessar fraquezas sem medo. Porque o papel escuta, sem julgar, e guarda, sem pressa. E para as crianças, o papel é do mundo. É um monstro, é um castelo, é estrada. Elas desenham antes de escrever, inventam antes de entender, colorem antes de nomear. E em cada traço há um universo, um grito, um carinho, um caos. Livros infantis, então, viraram portais. Desde as fábulas de Êxopo até os delírios de Dr. Seuss, passando pelos contos dos irmãos Grimm e as aventuras de Monteiro Lobato, o papel virou território mágico. E quando a criança segura um livro, não segura papel, segura um feitiço. E mesmo quando crescem, continuam precisando disso. Você já percebeu como o caderno de rascunhos de um artista é quase mais bonito que a obra final? Ali tem o erro, o improviso, o começo, o abandono. É onde mora a sinceridade. Porque no papel, a verdade aparece sem maquiagem. E quando um poeta escreve, mesmo que ninguém leia, ainda assim valeu. Porque o papel não cobra aplauso, não exige público. Ele só precisa ser escrito. E às vezes, isso basta para transformar tudo. E não é só nas grandes obras. Um bilhete na geladeira, um poema no verso da conta, uma frase anotada no ônibus, um pedaço de papel colado no espelho com uma lembrança boa. Esses pequenos gestos são exercícios de liberdade, são recados para a alma. Mesmo na era digital, você já notou como muitos ainda compram cadernos bonitos, moleskines, agendas, papéis de carta? Por quê? Porque escrever no papel é diferente. É mais lento, mais íntimo, mais físico. E talvez seja isso que a gente ainda precisa num mundo tão apressado. Não importa se é arte ou rabisco, se é gênio ou delírio. O papel acolhe tudo e transforma. Em cada casa antiga, há um gaveteiro que, se abrir, revela segredos pequenos, mas poderosos. Uma receita de biscoito com manteiga derretida e dedos marcados pelo açúcar. Uma carta da mãe com use agasalho, rabiscado no fim. Um teste do vestibular com uma esperança inteira grampeada na borda da folha. Esse é o papel em sua missão mais honesta. Guardar o que quase ninguém vê, mas que nos define. O papel de testamento é um ritual de despedida. Uma caneta que treme, uma assinatura trêmula e, por baixo do peso da letra, a vontade de cuidar mesmo depois da partida. Famílias inteiras se organizaram por causa disso. Pedaços de terra, roupas, livros amarelados, tudo declarado com calma e amor e com muita tinta esparramada no fim da caneta. Depois, há bilhetes de amor disfarçados em poema infantil. Desenhos tortos que dizem mais do que qualquer "eu te amo". Cartas de saudade enviadas de navio, tremendo na mão de quem escrevia, imaginando se chegariam ao destinatário. Você consegue sentir o cheiro de breu dançando sobre o grafite? O momento, então, é íntimo e potente, ainda que simples. E as receitas manuscritas, tão carregadas de história que são quase cozinhas ambulantes. O caderno da avó, já amarrotado por 1000 colheres, carrega tanto sabor quanto memórias. Cada mancha é uma lembrança de festa familiar. Criança roubando massa antes de assar, ou de uma primeira tentativa e fracasso, que virou tradição de piada. Cartões postais rabiscados demais, passagens de trem amarrotadas, recibos guardados no bolso como quem coleciona respiração. São lembranças de escolhas,
de vidas que pularam da rotina para o papel, ainda que por instantes, e que você ainda carrega. Quando um amigo parte, às vezes nos sobra o papel, um postal, uma dedicatória, e, ainda que o tempo apague o rosto da grafia, é nele que lemos "Estou aqui". Um gesto simples que atravessa o silêncio do abandono. Nos tesouros mais discretos da vida, os papéis são estrelas cadentes em noites domésticas. Um "boa sorte", um "sinto sua falta", um "obrigado". Eles não pedem aplausos. Apenas um sorriso, um olhar breve e pronto. Luz acesa. Quando foi a última vez que você escreveu algo à mão? Não digitou, escreveu, com caneta ou lápis. Aquela sensação um pouco áspera do papel arranhando a ponta. A hesitação antes da primeira letra. A curva lenta de um R em desuso. O traço que insiste em sair torto, mas que é só seu. Num mundo onde tudo pode ser enviado por toque, o papel virou quase resistência. Escrever virou quase um ato de rebeldia romântica. Mas há quem insista. Quem compre cadernos caros mesmo sem precisar. Quem colecione papéis de carta como relíquias. Quem mantenha diários como se neles morasse um santuário. Gente que anota listas de mercado como se compusesse haikais. Que envia cartões de Natal. Que escreve cartas a punho para amigos que moram do outro lado da cidade. Ou do outro lado do tempo. Porque há algo no papel que a tela ainda não tem. O peso, a textura, a permanência. Na tela, tudo é movimento. Tudo desaparece com um clique. Já no papel, as palavras ficam. Mesmo que desbotem, mesmo que descolem da parede, caiam da gaveta ou envelheçam escondidas no envelope sem remetente. Há algo no silêncio da escrita que resiste à velocidade do mundo digital. Quando você recebe uma carta manuscrita, há o toque de quem escreveu. Há pausa, intenção, erro, correção, rasura, coisas que a tela corrige automaticamente, mas que o papel eterniza. E há também os que se reencontram com o papel depois de muito tempo. Gente que redescobre cadernos, que volta a escrever com calma, que sente saudade da própria letra, que escreve bilhetes para os filhos, ou para si mesmo, como se o papel fosse espelho e confessionário. Artistas, poetas, terapeutas e educadores dizem que escrever à mão muda o cérebro. Organiza a mente, acalma, traz presença. Talvez porque a mão tenha memória. E, quando escreve, ela se lembra de como é estar aqui. E tem os cadernos de viagem, onde o mundo se resume a um mapa feito de rabiscos, com horários de trem, endereços de cafés, nomes de pessoas com quem você conversou por 5 minutos, mas que ficaram eternos. Tem também os cadernos de luto, de autoconhecimento, de gratidão, as listas de coisas boas feitas nos dias ruins e aquelas frases que você leu e não queria esquecer. Então, escreveu. Só para garantir que elas não escapariam. Mesmo na era dos arquivos digitais, ainda imprimimos. Ainda queremos guardar. Ainda compramos papel de presente bonito. Ainda colocamos etiquetas em caixas. Ainda escrevemos "não abrir antes do Natal". Ainda deixamos recados na porta da geladeira. Talvez porque, no fundo, a gente ainda confie mais no que pode tocar. No papel, o tempo parece andar mais devagar. O gesto ganha outra espessura. E as palavras, enfim, respiram. E quando o papel chega, mesmo dobrado, mesmo simples, mesmo velho, ele diz: "Eu pensei em você por mais de 1 segundo". E só isso já basta. Alguns papéis não foram feitos para serem lidos em vida. Há cartas guardadas em caixas que só serão abertas quando tudo estiver quieto. Bilhetes escondidos entre páginas de livros antigos, deixados como pistas involuntárias para quem, um dia, folhear com calma. Há poemas que nunca foram entregues. Textos escritos em silêncio, dobrados com cuidado, guardados com intenção.
mas nunca enviados. Porque o papel às vezes é isso, um suspiro engavetado. Quando alguém morre, o que se procura não é o celular. É a gaveta, a caixa embaixo da cama, o envelope esquecido no fundo do armário. Ali pode estar um rascunho de adeus, um desejo não dito, uma palavra final. E ali o papel se transforma em luto materializado. Ele segura lágrimas que não caíram. Ele contém as últimas instruções, os últimos segredos, os últimos perdões. Ele é testemunha de que alguém viveu e quis deixar rastro. Testamentos são cartas de amor disfarçadas de burocracia. Mesmo quando falam de propriedades, eles dizem: "Lembrei de você." Mesmo que sejam só linhas frias, há calor na assinatura. Porque há escolha, e a escolha guarda afeto. Bilhetes de mães encontrados dentro de cadernos de escola. Recados de avós escritos com letra miúda. Com amor, vó Nair. Cartas de aniversário escritas antes da hora, prevendo uma ausência que viria. Tudo isso é papel tentando vencer o tempo. E consegue. O papel resiste a anos, a gavetas, a mofo, a chuva. Às vezes, sobrevive a incêndios. Porque o que está escrito nele é mais denso do que a matéria. É memória condensada. E quando alguém reencontra uma folha antiga, uma letra conhecida, uma mancha de lágrima ou café, algo dentro se acende. Como se a pessoa voltasse por um instante. Como se dissesse: "Ainda estou aqui." Há também os manuscritos que nunca foram publicados. Os diários que ninguém leu. As ideias anotadas que nunca viraram nada, exceto abrigo para uma mente inquieta. E mesmo assim, eles têm valor. Porque são monumentos íntimos. Porque são o mapa de uma vida. E quando os museus recebem cartas de poetas, listas de compras de pintores, cadernos rabiscados de compositores, não estão só colecionando papel. Estão tocando o rastro de quem passou. Estão ouvindo ecos. Às vezes, um papel basta para mudar o que vem depois. Uma carta revelando um segredo de família. Um documento esquecido que muda a herança. Um texto encontrado atrás de um quadro que ressignifica uma obra. Tudo isso acontece porque o papel não desaparece como a voz. Ele fica. E mesmo que desbote, ainda sussurra. Por isso, alguns escolhem deixar cartas para os filhos ainda pequenos. Outros escrevem cartas para si mesmos, para serem lidas anos depois. E há quem escreva cartas para quem partiu, só para se despedir direito. O papel acolhe tudo isso e transforma. No fim, talvez sejamos isso. Uma folha escrita à mão, guardada entre duas páginas de um livro que alguém vai abrir no futuro, por acaso, e encontrar, ali, um pedacinho do que fomos. E assim, entre dobras, manchas e assinaturas, o papel atravessou milênios, impérios, fogueiras, bolsos e corações. Ele começou como uma invenção silenciosa, num império longínquo, e terminou, ou melhor, continua, como cúmplice das nossas memórias mais frágeis e das nossas revoluções mais profundas. O papel não fala alto. Ele apenas espera. Espera ser lido, rabiscado, dobrado, escondido. E quando é encontrado, transforma o que toca. Talvez seja esse o seu maior poder. Não o de registrar o mundo, mas o de escutá-lo. De guardar o que foi dito com pressa, com amor, com raiva, com ternura. O que foi escrito com as mãos e também com a alma. E agora, enquanto você talvez já esteja com os olhos pesando, o corpo mais mole e a respiração lenta, saiba que esse roteiro, como todo papel antigo, também foi feito para ser guardado dentro de você. Não na memória, mas naquele lugar onde moram os sussurros. Talvez um dia, em meio a um livro antigo ou numa gaveta esquecida, você encontre um pedaço de papel qualquer. E ao tocá-lo, lembre-se desta história. Porque às vezes, o que muda o mundo cabe numa folha. Boa noite. Durma bem.